Hoje nós temos um convidado especial para participar do Jornal 101, penúltimo dia do ano de 2024, o prefeito municipal, professor Emerson Rodrigo Camargo, reeleito prefeito para os próximos 4 anos. Prefeito, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, meu amigo Carmo, bom dia, Luiz Melo, bom dia, Diego Quintano, bom dia, amigas e amigos que nos acompanham aqui pela 101 FM, é um prazer enorme falar com vocês, o pessoal que nos acompanha também pela internet, uma alegria muito grande estar aqui e desejar que esse final de ano, praticamente esses 2 dias que faltam, que a gente tenha muita graça, muita paz, muitas bênçãos de Deus e que nada de ruim aconteça, assim como a gente pede também para os 365 dias que irão se iniciar. Bom, prefeito, terminando o ano, o senhor tem aí mais 4 anos de mandato, mas antes de falar dos planos do futuro, é bom rememorar aquilo que aconteceu nesse período de 4 anos praticamente. Saúde, educação, obras. Por onde vamos começar? Vamos começar pela saúde, cara? Vamos. Nós participamos de uma eleição no ano 2020 em meio à pandemia. Iniciamos um governo com a pandemia, algo nunca visto no Brasil, pelo menos nos últimos 50 anos. Não que nós não tenhamos pandemia na história do Brasil, não tivemos. Nós tivemos pandemia na história do mundo já, todo mundo já sabe, mas uma semelhante a esta, com uma escalada de morte tão grande como nós tivemos e de perdas, não tinha sido ainda medido sequer na história da humanidade. E diante disso, era muito difícil saber qual era o protocolo de saúde mais eficiente, mais eficaz para manter as pessoas vivas, para manter as pessoas saudáveis. E nós, então, iniciamos o governo em 2021, primeiro em meio a muitas incertezas, porque eu era alguém que não tinha um vínculo político com o governo do Estado ou com a União, o governo federal, deputados menos ainda, um partido pequeno. Mas eu falo que a quem Deus pede, dobra o joelho, acredita, tem a fé, a gente é agraciado, né? Então, Deus nos dá aquele fardo que é possível carregar e, ao mesmo tempo, a sabedoria e a serenidade para conseguir resolver essas situações. E isso foi muito importante porque nós iniciamos o governo, primeiro fazendo todo o controle sanitário, não prejudicando os comerciantes, não prejudicando os empresários, o setor industrial. Me lembro muito bem de uma passagem, até hoje reforçada pelo querido amigo Bruno Rangel, que é o presidente da Coplana, a quem eu estendo meu abraço, a ele e a toda a sua diretoria da Coplana e também do Sindicato Rural, na pessoa do Sérgio Nakage. Eles tiveram, eu me lembro que o ex-governador Dória manda um comunicado que era para os setores produtivos, os setores industriais, fecharem, interromperem, pelo menos por um período, as atividades, exatamente porque a gente precisava contornar a situação da Covid. E como a Coplana e outras empresas em Jaboticabal, outras indústrias, estavam em atividade com organização sanitária muito bem definida, nós, naquele momento, tomamos a medida de manter as atividades em pé, manter as atividades em funcionamento. Claro, cuidando das pessoas, claro, cuidando de toda a estrutura de vida das pessoas. E assim foi feito. Obviamente que isso soou como se eu tivesse desobedecido o governador, mas no fundo foi para equilibrar, porque eu mostrei para o governador que era possível manter esse equilíbrio. Consegui manter o bom relacionamento com o governador, com o vice-governador, que era o Rodrigo na época. Mantive, obviamente, a cadeia produtiva aqui em Jaboticabal em funcionamento. Então, nós não fechamos loja, nós não fechamos indústria. Nós fizemos um acordo muito sério com as igrejas de todas as denominações religiosas, porque as igrejas sempre foram um grande espaço, não só da profissão de fé, mas também de acolhimento das ansiedades, das questões psicológicas, das questões emocionais, que faziam esse trabalho, né? E aí, com esse acordo feito, nós conseguimos manter as atividades. Nós criamos o drive-thru da vacina, que foi inclusive copiado por outros municípios. Esse trabalho foi realizado numa dupla ação entre o secretário de administração, que era na época o Ricardo Gestal, e o seu assessor de gabinete, o Harley Bergo. Eles fizeram uma estrutura de atendimento com um grande apoio, inclusive da Secretaria da Saúde e da Logística, da Obras. Conseguimos, com o drive-thru, fazer a vacinação ser mais rápida. Então, nós fomos um dos municípios... A pessoa nem descia do carro. Não, nem descia. Era muito rápido. Então, a gente conseguiu fazer o drive-thru da vacina, assim como também para as pessoas que eram pedestres. A gente conseguiu criar uma estrutura de atendimento, inclusive com o sistema de serviço ao domicílio. Nós criamos o SAD, o Serviço de Atendimento ao Domicílio, que as pessoas que eram acamadas ou precisavam da aplicação da vacina em casa, a gente fez isso. Criamos o lockdown inverso. O que era o lockdown inverso? As pessoas que estavam
contaminadas ou que estavam ali com soro positivo do Covid, a gente conseguiu manter em casa e fazer um acompanhamento da assistência social e da saúde, também copiado por outros municípios, outros prefeitos vieram aqui, inclusive foi alvo do jornalismo, né, regional. Criamos uma estrutura que nos permitiu caminhar. Com isso, a gente avançou para uma conquista importante, que foram os 9 milhões de reais, apoio da Câmara Municipal, à época a presidente era a Renata Cirati, que abraçou muito o projeto, assim como todos os vereadores. Criamos a estrutura do AME municipal. O governador Rodrigo viu o quanto nós estávamos trabalhando naquele momento, deu mais 3 milhões e meio com o apoio dos deputados, que nós sempre mencionamos aqui, o Baleia Rossi, o Léo Oliveira, o Itamar Borges, o Ricardo Madalena, né, o próprio Arnaldo Jardim, tivemos também apoio do Samuel Moreira, que nos ajudaram a trazer esse recurso. E a partir daí, nós conseguimos com mais uma venda de uma área aqui, 2 milhões de reais, aqui em Jaboticabal, nós perfizemos 9 milhões, onde nasceu o projeto do AME. Quer dizer, isso foi um crédito de como nós tínhamos combatido ali a Covid naquele momento. Se o prefeito não tivesse uma capacidade para combater o Covid, certamente ninguém teria olhado para um projeto tão importante e destinado um recurso desse. O governador e os deputados iam mirar para outra região e falar assim, vamos colocar em outro lugar porque o prefeito não tomou conta. E muito bem. E nesse sentido, Carmo, nós avançamos, criamos mais atendimento médico, compramos um mamógrafo, zeramos a fila da mamografia aqui em Jaboticabal, né? Conseguimos reduzir muito as filas de exames, sabemos que ainda temos exames ainda represados, mas reduzimos muito. As consultas que estavam com mais de um ano, nós reduzimos para 6 meses, agora o nosso objetivo é reduzir para 45 dias com a abertura do AME. Ganhamos recursos para fazer agora as reformas dos CIAFs que serão realizados. Conquistamos 9 ambulâncias novinhas, que nós não tínhamos, equipamentos novos também para a área da saúde, super importantes para a gente poder atender a população. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos à prefeitura, quantas ambulâncias nós tínhamos? 1,5. Era uma ambulância e meia que funcionava e ela ficava quebrada, tá? Tinha que revezar com a outra meia que também estava quebrada, então no final das contas, duas fazia uma. E muitas vezes a situação a gente precisou pegar, inclusive, quando eu cheguei no governo, eu precisei pegar uma van emprestada da APAI, a quem eu agradeço à época, né? Era o presidente, o Celso Cassiano, e depois também o Humberto Bellotti, a quem eu agradeci muito por ter nos ajudado, porque nós não tínhamos transporte no ano de 2021 para levar paciente para Ribeirão Preto. E ali nós conquistamos 3 novas vans para levar pacientes para Ribeirão Preto. Também conquistamos 2 vans adaptadas, né, para transportar pessoas com deficiência. Então, tudo isso mostrou o quê? Quem não tinha essa confiança, como é que chegaria a vida. Então, é oportunidade. Quem tem a oportunidade, sabe o que quer, tem a fé no coração, tem o espírito de fazer e de realizar, vai conseguir com aquilo que foi dado nas mãos. É o tal do fazer boa limonada com os limões que tem em mãos, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer uma boa limonada com todas as dificuldades, conquistamos muito. Só para você ter uma ideia, Carmo, nós temos 480 veículos cadastrados no município, assim, na prefeitura, dos quais 480. Dos quais 150 são servíveis e o restante é tudo inservível. Para você ter uma ideia, vai para leilão. Então, vamos pensar dos 150? Só o nosso governo, em 2 anos, nós reformamos a frota com novos carros em 53 veículos. Em 2 anos. Então, você imagina que não tinha... Chegou, para você ter uma ideia, 8 ou 9 veículos novos em 4 anos. Gestão anterior. Na nossa gestão, 53 em 2 anos. Então, isso foi o quê? Uma capacidade de gestão, de resolutividade, de trazer, claro que parceria com os vereadores. Sem os vereadores, não teria como a gente conseguir. E vereadores que têm uma condição de consciência muito importante, né, para cuidar da população. Então, isso para a gente foi muito importante. Essa parceria dada, essa parceria feita com esses grandes deputados que abraçam a nossa cidade. A gente abriu um leque de deputados que até então as pessoas nem sabiam que existiam e trouxemos para cá exatamente porque querem ajudar a cidade, querem ajudar o município, querem fazer pelas pessoas e a gente trouxe isso. Então, foi muito importante. Então, fecha o ano com 9 ambulâncias. 9 ambulâncias. E o AME, prefeito, está pronto ou ainda não? O prédio já está praticamente pronto. A parte da estrutura elétrica, a estrutura eletrônica já está praticamente já definida. Já estamos com a licitação em andamento dos móveis que vão para lá. Quase 1 milhão e 300 mil serão investidos em novos móveis, totalmente imobiliários novinhos.
Agora estamos fazendo a parte do cercamento do entorno, que seria o muro. Então nós colocamos uma grade para proteger. E aí eu chamo a atenção da população, né? Nós não íamos colocar a grade não estava no orçamento e nem colocar o muro. A gente ia deixar um espaço americano, que a gente chama espaço aberto e tal. Mas infelizmente, Carmo, algumas pessoas ainda precisam aprender a viver em sociedade, aprender a viver e defender o patrimônio que tem. Para você ter uma ideia, algumas pessoas vão lá com motos, com bicicletas, acham que ali é espaço de rachada, empina a moto lá na frente, chegaram a bater no vidro, quase quebraram o vidro lá na frente. Então a gente precisa, de uma certa forma, entender o que é viver em sociedade. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os gostos, mas a gente tem que saber dos limites que nós temos. O meu limite vai até onde você me permite e até onde eu também tenho o bom senso de não atingir a tua condição de vida, a tua qualidade, integridade física e moral. É isso que a gente olhou. Nós não tinha o projeto da grade lá, deixar isso bem claro, não tinha definido. Mas precisei recorrer a uma parte do recurso que eu iria investir lá dentro com equipamento. Eu precisei segurar um pouquinho essa compra dos equipamentos para fazer a proteção. E agora essa parte que eu ia investir em equipamento, já estou falando com o deputado Baleia e o Léo para conseguir para a gente a emenda. Então é importante que a gente entenda. É uma obra do governo professor Emerson? Sim. Que vai ser entregue junto com o professor Emerson e a doutora Andréia para 2025? Sim. Mas é importante entender que é uma obra de todos nós. Aquilo não é meu. Aquilo não é do Carmo, aquilo é da população de Jaboticabal, é de cada morador, de cada município que paga o seu imposto para ter o quê? Um lugar decente para estar. O meu sonho é que as pessoas não fiquem mais debaixo de chuva, sol e vento, como eu sempre falei, ali no Centro de Saúde Velho. Então isso que me chamou a atenção. Só que se eu não tivesse feito um trabalho, e uma das coisas importantíssimas do nosso governo, para lembrar bem da saúde, foi não a criação, porque o CAC tinha sido criado no governo anterior, mas nós fizemos uma inovação no atendimento do CAC. Nós ampliamos de 1 médico para 9, fizemos os testes, as testagens, com parcerias que nós tivemos, inclusive com a Associação Comercial e Industrial do Agronegócio, na figura e na pessoa do Maurício, a quem eu agradeço, que era o presidente da época, o Maurício e toda a sua diretoria, que foram gigantes, o Lucas Ramos, que nos ajudou muito, secretário do Comércio. Então, ali a gente mudou o atendimento, conseguimos rebaixar, inclusive, o número de atendidos, né, no sentido de não ter tanta situação de contaminação, porque vacinação em andamento, novo protocolo de atendimento no CAC, um novo sistema, o rebaixamento para as pessoas que iam para a UTI, diminuíram. Então isso a gente conseguiu fazer. E essas ações foram tão importantes que serviram de exemplos para outros municípios, nós saímos inclusive em noticiários regionais aí, fez com que nós credenciássemos o crédito do nosso governo para conquistar o AME municipal. Não é o AME do Estado, tem que deixar isso bem claro. Mas nós vamos adaptar o que há de melhor no Estado aqui. Quem sabe o governador Tarcísio olhe como os outros olharam para a gente, abrace essa nossa proposta e não transforme aqui no AME do Estado. Tudo é possível. A gente tem que sonhar grande. Para atendimento e quando a gente fala regional. Sonhar, não é ficar no campo da especulação da cabeça, não. Sonhar, que eu digo, é com planejamento. Sonhar é planejar, é estruturar e seguir. Então, eu, que demorei tanto, né, para conseguir esses 3,5 milhões para completar o recurso, que na verdade foram 5 milhões depois com a venda do terreno, eu sempre acreditei. É muito engraçado porque eu fui chamado de louco. Inclusive por muitos que estão do meu lado, que falaram assim, você é louco, Emerson, fazer um negócio desse. Você não vai dar conta de terminar essa obra. Essa obra estava marcada, para você ter uma ideia, para 56 meses. Nós estamos entregando essa obra em 28 meses. Metade. 50%. E por que isso, Carmo? Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que naquele que me protege não dorme. Ele está a todo momento me abençoando, me agraciando, trazendo as coisas, porque Ele sabe do meu coração. Eu não faço para mim, eu faço para a população. Posso não conseguir atender 100% ao pedido de todos, mas eu me esforço 101%, e não é jogada de palavras, cada 101, né? Mas eu me esforço mais de 100%. Mas com 101 dá certo. Mas 101 dá certo. Com 101% ou mais de energia, de fé, de trabalho, e faço o meu melhor para poder atender a população. Nós estamos conversando com o prefeito municipal, professor Emerson Camargo, neste penúltimo dia do ano de 2024. Vamos a um intervalo porque temos outros assuntos importantes para tratar com o prefeito. Hoje no Jornal 101 nós estamos contando com a presença
honrosa do prefeito municipal, professor Emerson Camargo, reeleito para mais 4 anos de mandato. Mas, como disse no início, antes de falar do futuro, vamos falar um pouquinho do passado e também do presente. Educação, prefeito, quais são os principais destaques da área da educação? Carmo, eu primeiro quero agradecer muito a professora doutora Lúcia Vasques. Eu chamo de Lucinha, trabalho com a Lucinha há 24 anos, mais ou menos. E a Lúcia é uma pessoa de muita luz, é uma pessoa amorosa, ela tem amorosidade nos gestos dela, inteligentíssima, uma pessoa de uma capacidade incrível, faz uma gestão de pessoas como ninguém, não é uma pessoa que coloca o problema para debaixo do tapete ou então deixa o problema para amanhã. Ela pega o problema, como se fosse pegar, popularmente a gente fala pegar o touro na unha, né? Ela pega o touro na unha e já resolve ali. Então, a capacidade da Lúcia de resolutividade, de entendimento, de tudo aquilo que é preciso para um ser humano assumir um posto desse, ela tem. Mas é claro que a Lúcia não tinha a experiência do setor público, como nós também não tínhamos. Então, aprendemos juntos. E ela conseguiu organizar uma equipe tão boa, a quem eu também quero agradecer em nome de todas as supervisoras de ensino, coordenadoras, diretoras, vice-diretoras, funcionários da escola de maneira geral, professores, todos que trabalham na educação, todos que são trabalhadores da educação, todos, o pessoal da Minusina, do apoio, o pessoal do transporte, todo mundo, né, do setor da cultura, do esporte, todos. Então, ali a Lúcia, na Secretaria da Educação, ela tinha uma meta. A meta da Lúcia na Secretaria da Educação eram 3. Então, foram as 3 maiores metas que nós elencamos, entre tantas outras. Primeiro, zerar a fila da creche. Nós conseguimos 3 anos consecutivos pós a reabertura Covid, porque no ano 2021 nós não podíamos fazer isso, mas 22, 23 e 24, zeramos a fila da creche. Pela primeira vez na história da educação do município, pela primeira vez na história da educação. Isso se deve à Lúcia e à sua equipe. Então, quando alguém vem parabenizar o prefeito Emerson, eu falo, não, a professora Lúcia e a equipe. Segundo, que o material de qualidade que o filho do rico recebe, aquele que tenha o filho na escola pública também possa. Quando eu falo filho do rico, é quem tem aquela condição de ir lá e pagar uma escola particular, cuja mensalidade está dentro do orçamento da família, por mérito que a família tem, mas que o filho da classe trabalhadora, que o filho daquele que tem dificuldade, inclusive, de tirar do seu orçamento um suado dinheiro para pagar, que ele também tivesse. Marcas tradicionais, que eu não vou falar aqui por respeito à rádio, mas tradicionais, marcas que todo mundo conhece de material escolar. E a Lúcia foi lá e conseguiu com a sua equipe. Então, se deve muito a 2 pessoas importantes, né? A Lúcia, obviamente, e a Geni, que é a organizadora da parte pedagógica, a Geni que trabalha lá na Minusina, que a gente conhece como setor de nutrição escolar, e é responsável pelo núcleo pedagógico. Então, ela que conseguiu fazer e realizar esse trabalho. A partir daí, Carmo, a gente queria o quê? Que a criança tivesse os uniformes. Então, a criança tinha que ter abrigo, tinha que ter a blusinha, a short saia, tinha que ter a short leg, tinha que ter o moletom, tênis, meia, mochila de rodinha. Então, isso nós entregamos com qualidade. Então, esses os 2. E o terceiro item, que eu considero tão importante quanto, era que nós dessemos um salto na merenda escolar. Que a nossa merenda escolar tivesse um salto, que ela vinha razoavelmente boa, mas que ela teve um salto enorme. A gente foi muito bem avaliado, inclusive pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar, que mostrou a importância. Então, ou seja, dinheiro público que entra é para comprar a carne, para ir a carne. Dinheiro público que entra para comprar verdura de qualidade, para ir verdura de qualidade, para comprar legume de qualidade, comprar material de primeira. Então, não é para disfarçar que a gente, nós estamos dando a carne, mas ela não é de primeira. O arroz não é de primeira. Não, é para comprar tudo de primeira e é o que vai para as mesas das nossas crianças, das nossas escolas. Então, criança bem alimentada, ampliamos o número de alimentação nas nossas crianças, deixar isso bem claro. Nós ampliamos o número de crianças mais alimentadas. Cuidamos, no período da pandemia, é importante lembrar, que no ano de 2020... Durante o ano todo de 2020, as crianças que tinham direito da merenda, receberam apenas um kit escolar, um kit de alimento, que foi dado no mês de maio. Daí para frente, 2020, o nosso governo distribuiu de abril até janeiro a merenda seca.
com tudo aquilo que poderia haver de qualidade. Então, as 6.200 crianças recebiam, matriculadas no município, recebiam 6.200 cestas todo mês. Não era kit, não. Então, isso é importante, nós fizemos isso. Entregamos, porque dinheiro público se respeita, a população merece ser respeitada. É aquilo que eu falei no início. A gente pode não conseguir atender a tudo e a todos, mas nós fizemos o nosso melhor e respeitamos cada vez mais a condição, porque a gente se colocava no lugar dessas pessoas. Conquistamos uma creche integralmente, sem precisar construir um tijolo, que era a antiga casa da criança, numa situação muito complicada, que as irmãs que tomavam conta fizeram um projeto de retrocessão, passaram para o município, e aí o município abraçou. Lembrando que quando ainda nós chegamos no governo, a casa da criança que estava sob a supervisão religiosa, ela tinha matriculado ali em média de 15, 20 alunos e da nossa rede pública, vamos dizer que estava lá, em torno de 12 crianças. Só ali nós demos um salto para 70 crianças e hoje são mais de 130. Na Casa da Criança, que hoje é conhecida como Casa da Criança. Praça Jorge Tibiriçá. Isso, fica ali no centro, no cruzamento praticamente da Floriano Peixoto com a General Osório. Então ali nós abraçamos, fizemos algumas reformas, algumas adaptações. A mesma coisa aconteceu com a ampliação da creche Maria do Carmo Abreu Sodré, que é vinculada à Igreja Católica, a Nossa Senhora de Lourdes, ali a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que nós saímos numa parceria muito importante, à época foi feito com o Padre Éder também, com a Desirê, diretora, é importante falar isso. Nós fizemos uma parceria que saiu de 15 crianças aproximadamente para 140 crianças. Então, isso foi um boom. Fizemos uma parceria na ampliação de 3 salas, o setor privado também abraçou. Foi muito bonito o projeto. Então, isso mostrou. Da mesma maneira que nós ampliamos a Manuel Gonçalves, tinha uma creche, todos se lembram, que ela foi fechada há uns 10 anos, ali dentro do artesanato, o pessoal conhece como artesanato. E aí nós reabrimos aquele espaço para cuidar das crianças. Então nós ampliamos a Manuel Gonçalves fica praticamente na José Bonifácio, bem na esquina da quadra da Ponte Seca, e ali nós conseguimos levar mais crianças. Também fizemos na Honório Cardoso, ampliação, é a creche Honório Cardoso que fica na São João, ao lado do CIAF 2, hoje Estratégia de Saúde da Família. Fizemos a ampliação também da creche ali do Luiz Bernal, que é o CIAF 1. Bairro Santa Luzia. Isso, ampliamos também o atendimento de crianças. Sem falar de parcerias importantes que nós estabelecemos aqui no município e vamos continuar. Então foram projetos, ganhamos uma creche do governo federal, que vai ser construída lá na região do Morada Nova, ao lado do novo supermercado Buscar Aqui. Desculpa fazer a propaganda aqui, mas é para todo mundo saber, vai ser ao lado ali. E uma creche que vai ter uma capacidade enorme para muitas crianças. Da mesma maneira que nós vamos fazer agora a reforma de uma casa lá na Lusitânia para criar a primeira creche de Lusitânia. Então isso também está já no nosso projeto. Então isso é para o futuro, mas já estou colocando. Então, Carmo, a gente fez um trabalho muito grande. Temos ainda um projeto para reformar as escolas. Instalamos, obviamente, alguns playgrounds em creches e vamos dar continuidade para a instalação desses playgrounds, diferentemente do que muitos mentirosos de plantão falam. Peço até perdão, porque usar essa palavra no final do ano não é tão interessante, mas eu preciso esclarecer. De dizer que nós contratamos parquinhos e não pagamos, pelo contrário. Existe uma coisa chamada na licitação que é a ata de registro de preço. O que é uma ata de registro de preço? É como se fosse um ticket que você tem em mãos. Quando você tem dinheiro, esse ticket você vai lá na prateleira do mercado, pega o produto que você quer. Então, na ata de registro de preço funciona assim. Se eu tenho dinheiro, eu tenho uma ata, a empresa ganhou a licitação, eu vou lá e busco o produto que eu quero. Então, quando o dinheiro entrar, eu vou lá e busco. Então, o dinheiro que veio foram para 7 playgrounds, nós compramos esses 7 playgrounds na época, então agora tem os outros, a ata está lá, então eu vou lá e tiro. Então, ninguém gastou dinheiro à toa, ninguém desviou dinheiro, está aí para o Ministério Público, está aí para quem quiser ver. O papel de vereador, de fato, um vereador decente, é fazer uma fiscalização, não ficar mentindo em rede social ou enganando as pessoas em tribuna de Câmara Municipal. Tem que fazer um papel decente mesmo, lá, de maneira decente, honesta, né? E falar. Então, diante disso, a gente conseguiu traduzir em muito do serviço. Melhoramos muito as condições, a lei de 1/3 que foi criada para as nossas professoras de creche que esperavam
desde 2008, a implantação da lei de 1/3. Né? O que é essa lei de 1/3? A lei de 1/3 garante que o professor de creche, no 100% de horas dedicadas dentro da escola, ele tenha 66% trabalhado pedagogicamente com a criança e os outros 33% ou 34% em atividade fora sala de aula, que ele possa trabalhar nos estudos, na leitura, em projeto pedagógico. E aí nós então criamos a lei de 1/3, fazendo com que as professoras não ficassem mais com jornada de trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde. Então elas ficaram com jornadas divididas no período da manhã e professoras no período da tarde. Então dá para ela, inclusive, dobrar a atividade com outras ações ou fazer outras coisas que bem interessar. E aí nós contratamos mais de 140 profissionais para serem destinados ali nas creches. Então também geramos renda, também geramos emprego, geramos prestação de serviço. Então, diante disso, Carmo, a gente conseguiu fazer com que as nossas crianças, nossas escolas fossem atendidas. Essa contratação de 140 foi através de concurso? Foi um processo seletivo, feito seletivo por meio de um chamamento. Primeiro fizemos um chamamento de uma organização social, como acontece com outras cidades aqui vizinhas, Ribeirão Preto, Pradópolis, outras que nós fomos tirar como exemplo. E por meio da OS, a organização social, essas profissionais são selecionadas, aí a empresa, né, o instituto cria os critérios de seleção e elas são selecionadas para trabalhar nas unidades escolares. Tá certo. Nós estamos conversando com o prefeito municipal, professor Emerson Rodrigo Camargo, reeleito prefeito municipal. Ele vai ser empossado novamente no próximo dia 1º de janeiro, às 19 horas, em sessão solene na Câmara Municipal de Jaboticabal. Vamos ao intervalo. Hoje, no Jornal 101, nós estamos conversando com o prefeito municipal, professor Emerson Rodrigo Camargo, a respeito das principais realizações durante esses quase 4 anos. Amanhã que vai se completar exatamente a primeira gestão do professor Emerson. Depois ele terá mais 4 anos. Prefeito, e com relação a obras, o que o senhor tem a destacar nesse período de 4 anos? Carmo, eu vejo com muita gratidão no meu coração, independentemente, óbvio, né? Estamos muito felizes do resultado das eleições. Não vou dizer que não, que é uma alegria, uma felicidade imensurável, indescritível. Mas independentemente se tivéssemos ou não a situação da eleição positiva, eu estou falando assim num campo de realização. Eu teria uma realização pessoal de obras do município de Jaboticabal? Sim. Sim, porque nós iniciamos um governo com muita coisa para fazer. Então, nós fomos o governo que conseguiu reativar, vou falar de uma obra pequenininha, de aproximadamente ali 220 metros, que foi a reativação da Guerino Abramo Papa, atrás da capela de São Roque, ali que faz a divisa praticamente com o Manacás. Aquela rua ali atrás, ela ficou parada praticamente quase 2 anos. O pessoal até brincava que em Jaboticabal ia ter metrô, que ia ter, enfim. E aí ficou aquela obra parada. Nós chegamos, depois já estava quase 2 anos, nós chegamos, o Santana chamou a gente para conversar, foi uma conversa muito boa, muito positiva. O Santana, que é o proprietário da Oxiquímica, ele e o Imero, muito gentis, por sinal, e falaram da importância. Nós conversamos e nós não tínhamos dinheiro, porque nós assumimos uma prefeitura, que é importante dizer, com mais de 35 milhões de reais para pagar de dívida. É importante dizer isso, que não pegamos a prefeitura com dinheiro em caixa, né? Pegamos ela com dívida, com mais de 35 milhões de reais para pagar. E fomos pagando. Fizemos praticamente um fluxo de caixa para ir pagando essa dívida. Um CEPREM arrombado com quase 1 bilhão. Então, a coisa foi bem terrível mesmo. Isso aí foi uma situação bem complicada. E a partir daí, a gente não tinha dinheiro para fazer uma obra pequena como essa. Não tínhamos sequer estrutura. Não tínhamos trator na Secretaria de Obras, não tínhamos maquinário. Não tínhamos nada. Pegamos assim sucateado. Terra arrasada. Pegamos terra arrasada, né? E aí, praticamente, o que nós tínhamos que fazer? Retomar, fazer a situação acontecer. Aí, em parceria com o empresário Santana e Mero, ali da Oxiquímica, a gente conseguiu reativar a rua. Eles entraram com recurso material, a gente entrou com recurso humano, e em 1 semana nós refizemos aquela rua. Da mesma maneira que nós fizemos a abertura da rotatória do bairro Atenas. O bairro Atenas, que só tinha uma única entrada
Então aí nós fizemos a segunda entrada, que foi a rotatória que está lá na Unesp, hoje uma rotatória muito bem usada, iluminada e tal. E aí também fizemos uma obra que o pessoal, desde 1999, então vamos falar 25 anos, né? Aguardava, que era do residencial, a interligação da Isidoro Garcia com a Comendador João Maricato. Nós também realizamos 25 anos aguardando praticamente 800 metros de rua, que foi uma parceria muito importante com o vereador Daniel Rodrigues e seus deputados. Então, diante disso, a gente foi fazendo muitas coisas. Instalamos mais do que o dobro de semáforo que já existia na cidade, para vocês terem uma ideia. Então, nós instalamos mais de 10 equipamentos de semáforos aqui na cidade, colocando mais semáforos e a gente precisa, o pessoal fala, precisa colocar mais sim, mas é pensar que não tinha semáforos onde hoje tem, que aconteciam muitos acidentes. Então, a gente vai ampliar a nossa rede semafórica de proteção do trânsito. Fizemos a maior obra de recapeamento no município de Jabuticabal. Bairros que receberam asfalto na origem do seu bairro, vou dar um exemplo claro. Vila Santo Antônio, atrás do cemitério. Recebeu asfalto na origem do bairro há 62 anos. Vila Totó, a mesma coisa. Estou falando de bairros pequenos que não recebia asfalto. Conseguimos. Para você ter uma ideia, o Santa Isabel, que é um bairro que tem ali próximo da Nipo, é um bairro que foi entregue sem asfalto. Nós asfaltamos o bairro. Isso por emenda do Baleia. Lá no Córrego Rico, Lusitânia, fizemos. Lusitânia 90% de asfalto, Córrego Rico 70% de recapeamento. A gente vai caminhar agora para próximo mandato, se Deus quiser, trazendo mais recursos. Então, quer dizer, ruas importantes do centro da cidade, que nós fizemos recapeamento, ruas de bairros, aqui no Parque 1º de Maio, ali no Planalto Itália, tantos e tantos bairros. Fizemos, assim, obras gigantescas nesse sentido. O AME, a maior obra de investimento em Jabuticabal é o AME, 9 milhões. Conquistamos uma escola do Estado, a última escola do Estado foi a Paulo Freire no ano de 1998, para o município, do Estado para o município. Mas escola estadual foi a Dona Aurora em 1994, então há 30 anos. 30 anos depois nós conquistamos a escola que vai levar o nome, se Deus quiser, do nosso querido, saudoso amigo, professor Rolando Gonçalves Dias, aqui na região do Santo Antônio, Alvorada, Mariana. Então, é para se ter uma ideia de trabalhos que nós realizamos com obras. Pegamos um barracão que estava praticamente parado lá em Lusitânia há 28 anos e transformamos no CAIS. Instalamos o CRAS em Córrego Rico, que não existia. Reformamos aquele prédio que ficou parado desde 2009, quando o Dr. Nechar trouxe, junto com o Dr. Nereu, o recurso, que era o centro comunitário, lá no CIAF 1, que o pessoal usava ali para as coisas ilícitas, né? E todo mundo ficava reclamando daquele espaço. Nós reformamos e instalamos o CRAS 4 lá. Nós fizemos a reforma da farmácia municipal, construímos o SAMU novo, fizemos a nova sede da assistência social. Então, quer dizer, a Imurja foi para um espaço físico para não pagar aluguel, que era da educação. Nós cortamos, isso que é importante a população lembrar. Eu gostaria que você que estivesse me ouvindo agora lembrasse, e você que está me assistindo. Nós cortamos, para mim, o dinheiro mais mal gasto que ia ser feito em uma gestão. 3,5 milhões de reais, somados os juros, dariam 5 milhões de reais em aluguel, para colocar 2 secretarias num prédio, na entrada da cidade de Jabuticabal, que tinha sido feito pelo governo anterior esse contrato absurdo de aluguel, e nós conquistamos um prédio novinho, onde hoje está localizada a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e a de Indústria, Comércio e Turismo, ao lado da FATEC, e que agora, recentemente, nós inauguramos uma cozinha alimento no valor de 200 mil reais. E era do Estado. Era do Estado, e que veio para o município. Nós ganhamos esse prédio e eu não paguei um centavo desse aluguel, lá desse prédio, que ia dar quase 5 milhões de reais num contrato. Imagina, pagar 5 milhões de reais num contrato? Pega 5 milhões, dá na minha mão, que eu sei que quer fazer gestão, vocês vão ver o que eu faço. Eu consegui um prédio de graça e gastei só 90 mil reais. Isso é respeitar dinheiro público. Não respeitar dinheiro público é fazer uma situação desagradável dessa que beira praticamente quase que uma patifaria. Desculpa a palavra.
E aí, Carmo, sabe onde hoje está até sendo reformado, vai ser uma academia ao lado ali da Marginal, perto da JM Veículos, né? Aquele prédio, a prefeitura, no governo anterior, alugou, pagou aluguel 3 anos consecutivos e não instalou nada lá. Não usou? Não ia ser nada. E lá ia ser o tal do ganha-tempo, que é importante, uma obra que eu vou falar do poupa-tempo aqui. Do ganha-tempo. Ganha-tempo, nem poupa-tempo seria. Para você ter uma ideia, é o nome. E aí, para se ter uma ideia, eu tive que pagar na justiça depois, porque eu cortei assim que eu cheguei, eu cortei o aluguel. Não, vou pagar aluguel de um prédio que não está sendo usado? Perdemos quase 380 mil reais. O município perdeu 380 mil reais, sem falar que o município gastou naquele prédio que ia pagar 5 milhões de reais, gastou quase 1 milhão de reais em reforma para não usar o prédio. Porque não tinha condições de pagar 25 mil reais de aluguel todo mês, num contrato aí de 10 anos, mais os juros e aumento de IGPM, tudo aí vai, para você pagar o valor absurdo de quase 5 milhões de reais. Então olha que absurdo, hein? Um de 300 mil, 380 mil, nós perdemos na justiça. O outro nós conseguimos ganhar graças ao majestoso trabalho da doutora Rita Morano, que é a nossa procuradora de município de carreira. E aí a gente conseguiu, então, não pagar esses 5 milhões e ganhamos esse prédio do Estado. E aí entra o poupa-tempo. O poupa-tempo de Jaboticabal foi um esforço coletivo de vereadores, a vereadora Renata Cirati, o vereador Daniel Rodrigues, a doutora Andréia Delegada e eu, que fizemos um trabalho, cada um no seu espaço, para trazer o poupa-tempo para Jaboticabal. E o poupa-tempo foi colocado no Jaboticabal Shopping, onde, pós a pandemia, a gente conseguiu manter as lojas, manter os restaurantes, manter a atividade, aumentou-se o número de funcionários ali daquela região, gerou mais emprego, e quem chega lá está no espaço com ar-condicionado, com segurança, com estacionamento, bem equipado, bem apresentável, e um equipamento super importante. Então não tem essa historinha de que o poupa-tempo estava lá atrás, que alguém ia trazer. Jaboticabal não estava nem na lista do poupa-tempo, para você ter uma ideia. Eu fiquei 10 horas sentado numa cadeira na porta do gabinete do governador Dória, na época, das 9h45 da manhã até as 5 para as 11, às 5 para as 23 da noite, para conseguir o poupa-tempo. E aí eu devo muito nesse sentido, mas devo muito mesmo, e agradeço imensamente, ao deputado Samuel Moreira, que ganhou a eleição lá para prefeito de Registro, deputado federal Samuel Moreira e o deputado Ricardo Madalena, que foi lá e pediu para o Dória e o Rodrigo, tanto é que o Rodrigo veio aqui inaugurar, vocês estiveram presentes. Então, é importante isso. Essas histórias têm que ser contadas. Aquilo que a gente erra, a gente tem que ser homem para assumir o erro. Falar, ó, erramos, não foi nós, não fomos nós que fizemos, não fomos nós que realizamos, mas fomos nós que conquistamos isso, fomos nós que acertamos aquilo, então nós temos que falar a verdade nesse sentido. E aí a gente conquistou o poupa-tempo de Jaboticabal, tão esperado. Eu mesmo cheguei a perder emprego na década dos anos 2000, né, não na década, desculpa, no início dos anos 2000, porque eu não tinha dinheiro para ir para Ribeirão Preto para tirar documento. Então eu sei o que as pessoas passavam, eu sei o que as pessoas viveram. Então a gente passa por essas dores também. E aí, Carmo, uma coisa importante, que foi uma conquista, que foi do nosso governo, mas veio por indicação da doutora Andréia, então foi uma conquista da doutora Andréia para Jaboticabal, que foi a Areninha, tão famosa, tão importante, que mudou inclusive o cenário aqui do Parque 1º de Maio, né, que trouxe uma nova vida, e tamanho é que as pessoas pediram a Areninha em tantos outros lugares. Então foram muitas obras, ainda tem outras que precisavam de tempo aqui para ser elencadas, mas só de recapeamento a gente fez se somar, dá para daqui em Ribeirão Preto, de asfalto, né, de tanto que a gente fez de recapeamento, foi o maior da história. Então, um investimento assim na ordem de quase 17 milhões de reais, entre conquistas. Então, tudo isso para mim é uma alegria muito grande, por quê? Porque eu tenho meus defeitos, obviamente, mas eu tenho uma qualidade duas que eu coloco assim como importante. Uma que é obrigação, que é honestidade, mas tem se tornado virtude hoje no mundo que nós vivemos, e trabalho. Se tem uma coisa que eu não tenho é preguiça na vida. Então eu acordo cedo, eu durmo tarde, não fico com a barriga encostada, eu vou lá e regaço as mangas e dou o meu melhor. Porque é isso que as pessoas precisam, que a gente entregue resultados. Sem falar dos investimentos que nós fizemos, né? No Natal de Jaboticabal, na parte do comércio, por aí vai. Nós estamos conversando com o prefeito municipal, o professor Emerson Camargo, que está apresentando um resumo dos 4 anos da sua primeira gestão. Segunda gestão começa dia 1º. Nós vamos ao intervalo e depois vamos continuar conversando com o prefeito.
Hoje no Jornal 101 estamos conversando com o prefeito municipal neste penúltimo dia do ano de 2024. Hoje, inclusive, expediente normal em todos os setores, lembrando que os bancos não abrem amanhã. E com relação ao funcionalismo, prefeito, o que o senhor destaca? Bom, Carmo, primeiro que eu tenho que agradecer cada funcionária pública, cada funcionário público municipal. São eles que fazem diariamente essa cidade acontecer. Quando a gente fala do ponto de vista do setor público, né? Quando eu falo acontecer no sentido da administração pública, um trabalho intenso, árduo, incansável, eles se dedicam, é manhã, tarde, noite, final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, enfim. Eu tenho muita gratidão ao funcionário público, muitos funcionários bons, dedicados, trabalhadores, né? Tem muita... E eu só falo que o nosso governo só conseguiu ter o sucesso que teve graças ao trabalho e ao empenho do funcionalismo público. Quando nós chegamos, Carmo, o índice de dissídio que era dado ao funcionário era abaixo da inflação. Ou era da inflação para baixo, ou era da inflação para baixo, nunca acima. Né? Então, nós tivemos vários momentos abaixo da inflação, que estranhamente ninguém fazia nenhum manifesto, ficava tudo normal. Mas acima da inflação, um pouco acima não era dado. Então, nós chegamos, no nosso governo, nós demos praticamente acima da inflação. Se a gente pensar somado, então vamos falar em pontos percentuais e não só. Se comparado que em 2017 e 2020 eles receberam 21%, entre 22 e 24, porque 21 não pôde dar, nós demos quase 29%. Então, praticamente foram 30% a mais do que anteriormente falando. Nós demos um salto no cartão de alimentação. Quando nós chegamos, o cartão de alimentação dos funcionários era em torno de R$450, hoje é de R$1.000. Então, isso também foi um salto muito grande. As chefias tiveram um aumento gigantesco. As chefias saltaram de R$600, uma para 1.080, outra de 1.080 para 1.400 e a outra de 1.080, que eram as gerências, para R$2.500. Então, isso a gente também deu um plus. Fizemos praticamente uma reforma na questão do cartão alimentação que dava muito problema, que havia aqui uma licitação que ganhava um cartão alimentação e as pessoas ficavam refém desse cartão alimentação. Então, ficava ali numa situação muito complicada. A gente passava o dinheiro para o cartão alimentação, repassava o dinheiro para o pagamento. O cartão alimentação que estava licitado pela prefeitura, de acordo aqui, inclusive, com certas autorizações, né, ou vamos dizer assim, apoios que tinham, que eu não concordava, não repassava para a empresa ordenadora da despesa do cartão para pagar, e com isso o funcionário chegava no mercado, ou chegava na açougue, na padaria, passava vergonha. E aí, ia aonde? No ouvido do prefeito, como se nós fôssemos responsáveis. O que o Alessandro, nosso secretário de administração, brilhantemente fez? Né? Com a capacidade, quem vem do setor privado do banco, entende bem esse universo, acabou, então, credenciando várias bandeiras de cartões de alimentação, de vales refeições. E aí, acabamos destinando hoje, tem mais de 5 opções a pessoa tem. Ela escolhe qual bandeira que ela quer para o cartão alimentação. Então, não tem mais problema. Graças a Deus, fizemos isso também como uma gestão. Criamos a bacana que a vacina nos ensina, né? A crise da Covid nos ensinou com a vacina e que hoje mudamos, inclusive, o sistema de distribuição de cesta básica para o funcionário que vivia numa dor de cabeça danada quando era feito ali no DR. Isso. Sem falar que atrapalhava o trânsito, e muito, uma falta de logística, uma falta de sensibilidade grande. E aí o que nós fizemos? Levamos para o Cora Coralina e criamos o drive-thru da cesta básica. Rápido. Então, o funcionário aposentado num dia já recebe sua cesta, o funcionário ativo no outro dia recebe sua cesta na boa, faz lá o seu percurso muito rapidamente, então não tem dor de cabeça. Aquilo que demorava o dia todo, das 7 da manhã até as 5 da tarde, hoje quando dá praticamente meio-dia, 1h da tarde, já está liquidado. Já não tem mais essa dor de cabeça, muito rápido, muito cômodo e muito tranquilo. Sem falar também, Carmo, que fizemos um plano de reforma administrativa da prefeitura, que foi realizado pela Unesp. Então, as Unesp se uniram, Faculdade de Administração de Jaboticabal, aqui da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, liderado pelo professor Dr. Lousada, junto com da Unesp de Franca, em que tiveram a participação do Dr. José Carlos Oliveira, que inclusive foi coordenador do curso de Direito da São Luís, mas é professor de carreira da Unesp, do curso de Direito lá de Franca,
com o Murilo Gaspardo, que era diretor da Unesp de Franca também, hoje vice-diretor, e com a Faculdade de Administração Pública de Araraquara, as 3 Unesp se uniram e fizeram então a reforma administrativa aqui do município de Jaboticabal, que será apresentada agora, já era para ter sido apresentada este ano. Nós tivemos um atraso no contrato, houve inclusive uma extensão do contrato com a Unesp, mas aí vem um período eleitoral, que a gente não pode tomar nenhuma medida no período eleitoral, então a partir do início de 2025 a gente vai apresentar, que é para rever algumas situações dos funcionários públicos, principalmente aqueles que menos ganham e que foram prejudicados nas reformas que tiveram anteriormente, principalmente nas reformas de 2014 e nas de 2008. Então, praticamente, Carmo, assim, o funcionalismo público nós demos salto muito bom nas ações. E a gente quer melhorar ainda mais essa estrutura. Nós vamos iniciar agora, se Deus quiser, em 2025, um plano de qualificação e capacitação dos funcionários, com cursos, com bolsas de estudos, com cursos de qualificação e capacitação, porque o primeiro ano, nós tivemos, o primeiro mandato, vamos dizer assim, não o primeiro ano, o primeiro mandato é colocar a casa em ordem, porque a gente não tinha a casa de acordo com as nossas estruturas, agora a gente tem. Dá sequência agora. Você recebeu uma casa sem estrutura, precária, sem nada, como diz os antigos, a gente fez milagre, porque só milagre só Deus faz, né? Mas, modo de dizer, porque de fato foi, pagando dívida, cortando os supérfluos que a prefeitura criou aí, uns penduricários, uns supérfluos necessários. Então, nós tivemos que refazer toda uma rota. E graças a Deus agora, a gente vai conseguir atender grande demanda que precisa daqui em diante. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Se for possível amanhã, se o senhor estiver disponível, para retornar, que a gente continua tratando de outras realizações deste primeiro mandato seu como prefeito de Jaboticabal. Carmo, eu agradeço a oportunidade que, mais uma vez, o senhor, o Jornal 101 FM, toda a sua equipe nos dá, o amigo e amiga que está nos ouvindo aqui pelas ondas da rádio, também nos assistindo pelas redes sociais. Agradeço imensamente, estarei aqui amanhã, farei questão de estar presente, né? Peço a Deus aí vida e saúde para estar aqui, se Deus quiser, para a gente poder dar continuidade e falar de tantas outras áreas que nós realizamos grandes investimentos aqui no município. Nós é que agradecemos, prefeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal 101, nesta segunda-feira, penúltimo dia do ano de 2024. Amanhã, portanto, o prefeito vai continuar falando sobre suas principais realizações durante este primeiro mandato. O segundo começa no dia 1º.